crerão se não houver quem pregue, né? Como que eles vão entender se não houver quem ensine, né? Não ensinamos como líderes, mas ensinamos como leitor, né? Meditador da palavra, porque nós não somos líderes, o único líder é Jesus Cristo que nos conduz em triunfo. Então vamos compartilhar esta palavra uns com os outros, que estaremos fazendo missão em nome de Jesus Cristo, o cabeça do corpo que somos nós, a sua nação. Amém? Se inscreva, não esqueça, e dê o like aí em nosso canal para nós continuarmos, para a gente prosseguir, para nós crescermos na graça e no conhecimento, para nós estarmos compartilhando. E se puder, se inscreva. Se você já se inscreveu, compartilhe com um ao outro ou com a outra, para que ele também se inscreva. Amém? Né? Mudei, se é para mudar, mudei. Um dia, Pai, seja convosco. Esse é mais um dia que o Senhor nos concedeu, né? É mais um sábado em nossa vida, um sábado espiritual, né? Que é todos os dias, porque devemos louvar, render graças todos os dias. Eu rapidamente gostaria de deixar para meditação nesse dia, lembrando sempre a nossa ideia, vamos dizer assim, do nosso canal, sempre é lembrar que texto sem contexto é pretexto para heresia, porque muitos eles ficam rodeados, né, e ficam ateiados sobre textos, mas a nossa intenção é nós entendermos o contexto para entender o texto. Então, vamos ver uma profecia de Isaías, né, no capítulo 29, versículo 9, que diz assim: isso os deixa espantados? Depois vocês vão e leiam o contexto, né? Vocês não conseguem acreditar? Lembra que em Isaías 53 já dizia, né? Não creram em nossa pregação, né? Então, continuem de olhos fechados, fiquem cegos para sempre, se quiserem. Vocês andam tontos, tropeçando como bêbados, mas não é porque beberam vinho. Então lembre-se que é uma profecia, 700 anos antes de Jesus. É porque o Senhor derramou sobre vocês um sono profundo. Os seus profetas, os olhos da nação, não podem mais ver. Lembre-se que os profetas foram até João. Os que tinham visões do futuro. Os que tomavam decisões não conseguem mais pensar direito. Está falando dos profetas, o que? De lá do futuro, de pós-Jesus, né? Porque os profetas de visões foram até João. Todas essas coisas que, segundo a visão, vão acontecer daqui para frente, são como um livro selado que ninguém consegue compreender. Se vocês derem o livro a alguém, né, algum profeta pós-Jesus, né, ele dirá: não consigo ler, está selado. Né? Estamos lendo o versículo 11. Versículo 12. Se você pedir a um outro que leia o livro, ele responderá: não sei ler. Estamos falando do livro de profecias, né? Porque profetizaram, foi profetizado até João, está lá em Mateus, né? 11, versículo 13. Então, depois de Jesus, nós temos que entender a palavra à luz do que já está escrito, do que já foi profetizado.
Então, o versículo 13 de Isaías 29 diz: o Senhor diz, esse povo se aproxima. De que povo está falando? Desses profetas pós-Jesus. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, porque seus ensinamentos não passam de regras e ensinamentos por homens. Então, o que nós devemos meditar sobre esta palavra de Isaías 29, leiam aí do 1 até o versículo 13. Então, no versículo 9 que nós lemos agora, isso os deixa espantados? Essa profecia, esta palavra que está sendo dita, os deixa? Tem uma versão que o título está escrito assim. O título o título de Isaías 29, 13, o título está escrito assim, está escrito assim, ó, a partir do versículo 9, está escrito assim: a cegueira espiritual e a hipocrisia do povo. Não tem, né? Não tem respaldo, não é conduzido pelo mundo espiritual, pelo reino de Deus. É o reino mundano, o reino terrestre que conduz em nome de um Deus que é espírito. E o povo, né? A hipocrisia do povo, porque vivem num mundo como Jó, né? Conhece Deus de ouvir falar, conhece Deus de ouvir pregar, mas por que nós não venhamos a pesquisar, a estudar, a meditar? Porque o próprio Espírito Santo de Deus que nos conduz em triunfo, que é o nosso Pai, é o nosso pastor, nada nos faltará. Nada nos falta. A palavra de Deus diz lá em Mateus: pede e recebereis. Não é pedir casa de praia, nem carro do ano, nem a saúde, porque as demais coisas, quando buscamos os reinos de Deus, nos são acrescentadas. Mas pede sabedoria, assim como Salomão. Pede sabedoria a Deus, e Deus vos dará sabedoria. Sabedoria para que nós venhamos viver realmente um culto racional, como está em Romanos 12. Um culto que transforma a nossa mente. Transformar é dar nova forma, a gente deixar de fazer da mesma forma, deixarmos rituais, deixarmos tradições de homens, de culturas, né, judaicas, de culturas de homens, culturas de pessoas, de nações, mas nós seguirmos, avançar, prosseguir, como está em Filipenses 3, prosseguir para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Então, fiquem com esta palavra para estar meditando, leiam Isaías 29, né? O capítulo todo, porque texto sem contexto é pretexto para a heresia. Vão também lá em Oséias, né? Oséias 4, leiam todo lá, né? Esse povo sofre porque falta conhecimento. Lê ali em Oséias 4:1, né? A gente vê ali nações e nações que vivem por mentiras, vivem sendo conduzidos por mentiras. Não é mentiras, é racional, mas é mentiras enganosas, porque o homem quer ser Deus, né? Está lá em 2 Tessalonicenses, me parece no capítulo 2. O homem, ele quer ser Deus, o homem quer conduzir. Então, quando lê-se que Jesus é a porta, mas se indica outra porta,
né? Está sendo palavras enganosas. Então, nós vivemos num mundo de muitas conversações, de muitas pregações, muitas palavras, mas nós precisamos, né, voltar à raiz da videira verdadeira, né? Precisamos estar ligado à videira verdadeira, porque ele diz em João 15, eu sou a videira verdadeira. Então nós precisamos ser ramo da videira verdadeira. E a videira verdadeira não é comida, não é bebida, é espírito, é espiritual. Busca o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Fiquem com esta palavra e meditem na palavra. Isaías, hoje o nosso tema ficou em Isaías 29, do versículo 9 até o 13, que para terminar, vou estar lendo de novo. Vou ler a partir do versículo 8. Como um homem com muita fome sonha que está comendo, mas acorda ainda com o estômago vazio. Como um homem morrendo de sede sonha que está bebendo, mas acorda sem forças, sem ter, né, saciado a sua sede. Assim está o povo, né? Assim está o povo. Busca, busca e nunca se sacia, né? Busca, busca e nunca encontra. Então, diz aqui, assim será, lembre-se, é uma profecia, Isaías é a profecia, do qual o próprio Jesus pregou sobre ela. Então, e disse, assim será com os inimigos que vão sonhar, sonhar com uma grande vitória contra o Monte Sião, mas a isso não passará de um sonho, né? Não passará de um sonho. Porque o homem diz, repito, que Jesus é a porta, que Jesus é o bom pastor, mas indica outro caminho como porta e como bom guiador. Então, a palavra nos diz que o Jesus Cristo é o único mediador entre a terra e o mundo espiritual. Mas o homem, por isso está escrito em Isaías 29, 13, palavras maquinalmente faladas por homens, que se põem como intercessor. Se põe como intercessor, organizações. Nós somos ramos da videira verdadeira. Como ouvirão, se não houver quem pregue? Como crerão, se não houver quem ensine? Amém? Para terminar, vamos ler Gálatas 1, versículo 20. Ouçam o que estou dizendo, pois lhes falo isso na própria presença de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu. Não estou mentindo. Então, depois dessa visita, fui para as regiões da Síria, da Sicília, disse Paulo. Entretanto, as igrejas da Judéia nem ao menos sabiam quem eu era. Agora, capítulo 2, versículo 21, diz assim a palavra de Deus. A partir do versículo 16. Sabemos muito bem que não podemos tornar-nos justos diante de Deus pela obediência às nossas leis judaicas, mas somente pela fé em Cristo Jesus. Não há outro caminho senão a fé em Jesus, para que ele tire os nossos pecados, né? Falava Paulo naquela época que
estavam eles ainda em pecados, transgrediam a lei. Hoje nós não transgredimos, né, porque não há lei para ser transgredida. Então, no versículo 18, pelo contrário, estamos em pecado se começarmos a edificar aquilo que já o quê? Derrubamos uma vez, né? Paulo está falando. Porque quanto à lei, estou morto, acabou. Morto para a lei a fim de viver para Deus. Eu já fui crucificado com Cristo. Eu não vivo mais, e sim é Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus. A nossa fé é no Filho de Deus, não é mais em nada. E o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, o nosso ponto fundamental para meditarmos, né? Gálatas 2, versículo 21. Não sou daqueles que consideram sem sentido a graça de Deus, a graça, o amor da cruz, que já foi consumado. Se pudéssemos ser justificados pela guarda das leis, por tradições rituais, então não haveria nenhuma necessidade de Cristo morrer. Bem? Então não vamos invalidar o amor da cruz, não vamos invalidar a graça de Deus. Vamos prestar atenção, porque a palavra de Deus lá em Gálatas diz, mesmo que alguém pregue outro evangelho, né, seja anátema. Dizem que vivem pela graça, né, que pela graça sois salvos, mas vivem rituais, vivem mandamentos da lei, né? Gálatas 2, versículo todo, né? Mas vamos ler aqui o versículo 10, que diz assim, ó, por Deus devido à fé, né? Vou ler a partir do versículo 16. Sabemos muito bem que não podemos tornar-nos justos, né? Tô lendo de novo, diante de Deus, pela obediência às nossas leis, não é leis terrenas, mas somente pela fé em Cristo Jesus, para que Ele tire os nossos pecados, diziam eles naquela época, eu repito. Então, e assim nós também já confiamos que em Cristo Jesus, crendo que podíamos ser justificados por Deus devido que a nossa justificação pela fé. Estava falando dos judeus, né? Porque eles seriam justificados pela fé. Muito mais nós que somos depois da cruz, né? E não porque tivéssemos obedecido às leis judaicas, né? Porque ninguém jamais será justificado pela obediência às leis judaicas. Então ninguém é justificado por coisa alguma, a não ser pela fé no Filho de Deus, real, visível, mas real, porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Amém? Como crerão se não houver quem pregue, né? Como que eles vão entender se não houver quem ensine, né? Não ensinamos como líderes, mas ensinamos como leitor, né? Meditador da palavra, porque nós não somos líderes, o único líder é Jesus Cristo que nos conduz em triunfo. Então vamos compartilhar esta palavra uns com os outros, que estaremos fazendo missão em nome de Jesus Cristo, o cabeça do corpo que somos nós, a sua nação. Amém? Se inscreva, não esqueça, e dê o like aí em nosso canal para nós continuarmos, para a gente prosseguir, para nós crescermos na graça e no conhecimento, para nós estarmos compartilhando. E se puder, se inscreva. Se você já se inscreveu, compartilhe com um ao outro ou com a outra, para que ele também se inscreva. Amém? Se inscreva, deixe seu like. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar.